Elias chegou para Eliseu e falou assim, ó, pede o que você quer, porque Deus já vai me levar. Pede o que você quer. O que você quer? Ele disse assim, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele falou assim, ó, dura coisa, difícil coisa você pediu. Mas se você me ver na hora que eu for tomado, então você vai receber unção dobrada. Difícil coisa você me pediu. Tem muitas pessoas que diante de dificuldades elas param. Tem muitas pessoas que quando se deparam com coisas difíceis, elas pensam, isso não é para mim, eu não vou conseguir. Quem disse para você que você não vai conseguir? Foi Deus. É Deus que está dizendo que você não vai conseguir? É Deus que está dizendo que você não vai conseguir colocar sua vida em ordem? Resolver esse problema que você está enfrentando? Foi Deus que disse para você? Duvido. Cuidado com a voz que você está ouvindo. Porque o dia que você ouvir Deus, Ele vai dizer para você que tudo é possível que crê. E Ele vai te ajudar a vencer. Até as coisas difíceis.